Namastê. Olá pessoal, bem-vindos à última parte dessa sequência de 3 vídeos que estamos falando sobre o joio, o trigo, as sementes da luz, as sementes das trevas, sobre sombra, sobre luz. Antes de entrar no assunto, hoje nós vamos falar sobre teoses, como é que a teoses acontece, o que é necessário para que a teoses aconteça. Eu quero lembrar a vocês que nós temos uma lista no WhatsApp e você pode receber as notificações da nossa página, do nosso canal por essa lista. Você pode encontrar o link para inscrever-se no nosso site mestrealef.com. Peço a vocês que se inscrevam, porque tanto no YouTube como no Facebook, principalmente no Facebook agora, nós temos tido problemas com notificações. Os vídeos não têm entrado no Facebook na data certa e, para vocês terem uma ideia, eu tenho um outro perfil e estou inscrito no canal Aleph 888 e eu não recebo as notificações do canal, quando os vídeos entram no ar no YouTube. E no Facebook a gente tem tentado programar os vídeos e tem dado problema. Então inscrevam-se na nossa lista no WhatsApp para você poder receber as notificações, porque assim que entrar no ar postagens e vídeos, nós vamos enviar para vocês. Outra coisa, nós estamos nos preparando para o nosso primeiro curso deste ano, que vai ser um curso sobre o livro do Apocalipse. Ele será o único curso que vamos fazer sobre o livro do Apocalipse. Por que será o único curso? Porque o Centro de Estudos Teoses vai dedicar-se quase que totalmente ao ensino da Kabbalah. Nós temos compreendido que a transformação da sociedade e a transformação do mundo exige que os conhecimentos cabalísticos de verdade, não essa porcariada toda que é plantada nos YouTubes e redes sociais da vida, precisa chegar em cada indivíduo, em cada pessoa, nos mais pobres, nos menos cultos, nos mais cultos, nos mais ricos. Isso exige uma dedicação muito intensa. Então nós estamos nos planejando para fazer da Kabbalah messiânica, o nosso cavalo de batalha. Mas eu já havia anunciado o curso do Apocalipse. Aliás, foi o primeiro curso que eu anunciei antes de haver Centro de Estudos Teoses, Nós íamos alugar um espaço na Paulista na ocasião, mas aí surgiu o Centro de Estudos. Então, se você tem interesse em participar desse curso, ele vai ser uma única edição. Algumas pessoas já estão inscritas, nosso espaço é bastante limitado. Escreva para novoaion52@gmail.com, só diz eu quero participar do curso e deixe o seu nome e o seu contato. Nós vamos montar a turma e entramos em contato com vocês. Tudo bem? novoaion52@gmail.com. Se eu demorar para responder, não se preocupe, é que eu recebo muitos contatos de muitos lugares, mas eu responderei, tá bom? E aí nós colocamos você no curso. O curso vai acontecer em São Paulo, mas nós estamos planejando fazer também turmas online. Então, se você tiver interesse, o estudo do Apocalipse é inovador. Nós vamos abordar o Apocalipse de um ponto de vista que, pelo menos até onde eu sei, não foi abordado por ninguém antes de nós. É uma viagem profunda pelo livro, pelo simbolismo do livro, inclusive o simbolismo cabalístico dele. E depois a gente vai descer o cacete nos nossos cursos de Kabbalah, tá? Embora o curso de Apocalipse muito provavelmente vai acontecer junto com a primeira turma de Kabbalah esse ano. Estamos fechando isso ainda, mas inscreva-se, você não vai se arrepender, tem um conteúdo muito bom. Você vai aprender realmente a ler o livro do Apocalipse, a entender as profecias, calar a boca de idiotas que pensam que entendem o livro e vai principalmente adquirir luz e iluminação para a sua vida. Pois bem, temos falado do joio e trigo, os filhos de Deus e os filhos do diabo, na própria fala de Jesus, os filhos de Deus e os filhos do maligno. E esses filhos de Deus, eles têm à disposição deles a teoses. Teoses é um termo do cristianismo ortodoxo oriental, muito utilizado pelos primeiros pais da igreja, porque os primeiros escritos dos pais da igreja, eles eram todos do Oriente, que significa tomar a forma, assumir a forma, ser moldado à forma de Deus. Muita gente não sabe, muita gente pensa que essa linguagem não faz parte do cristianismo, mas mesmo autores do Ocidente, você pode encontrar essa expressão repetida muitas vezes no Tratado da Verdadeira Devoção da Virgem Maria, de São Luís Maria Grignon de Montfort.
os cristãos, passando pela transformação espiritual, são chamados deuses. Na Noite Escura da Alma, poema magnífico de São João da Cruz, que é um tratado profundíssimo de espiritualidade, São João da Cruz diz que todo o processo da noite escura, da depuração da alma, tem por fim fazer do cristão um Deus. Deus por participação, Deus por graça. São João Damasceno, quando escreveu defendendo a devoção aos ícones, ele falou não apenas da transformação da natureza que se deu por meio da encarnação, morte e ressurreição de Jesus, mas ele compara a santidade dos homens a um metal que é lançado no fogo. Quer dizer, o metal, quando é lançado no fogo, ele não se torna fogo, mas ele absorve a cor, o calor, ou seja, as propriedades do fogo. Então, o que no Ocidente é chamado de salvação, salvação é para o céu, né? Salvação é a entrada na sétima morada, como disse Santa Teresa d'Ávila. Salvação é você adquirir a forma de Deus, o calor, as propriedades, o caráter de Deus, é ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Isso não acontece por uma correção moral, porque você muda seus comportamentos, não acontece por terapia. O cristianismo não é terapia. Embora a experiência cristã inicial possa ser de obediência sem sentimento, isso não é hipocrisia, isso é obedecer uma lei, a lei da religião, todos os cristãos deveriam fazer isso. Mas o objetivo é transcender esse relacionamento, transcender o relacionamento de um filho obediente, né? Como João diz na sua primeira epístola, no capítulo 3 da primeira epístola, que agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto aquilo que haveremos de ser. Quando ele se manifestar, ele, Jesus, assim como ele é, seremos. E Jesus é a forma de Deus, é o Deus visível. Então esse sempre foi a busca do cristianismo. No neoplatonismo havia um conceito parecido, que era o da enosis, que significava você esvaziar-se para tornar-se Deus. Não é o que nós ensinamos a teosis ou teoses, que é adquirir a forma de Deus. Você continua sendo você. O ser você não é um acidente. A pessoa que você é não é um erro. Deus não cometeu um equívoco ao gerar você. Esta pessoa que você é quem Deus quer moldar a imagem dele. Então, não é um esvaziamento, um despojar da nossa personalidade, embora algumas coisas são tiradas, né? Porque é uma purificação. O apóstolo Paulo fala isso sobre salvação pelo fogo, na sua primeira carta aos Coríntios. Ele diz que o fogo da presença divina depura, queima palha, queima madeira e depura o ouro. E esse depurar do ouro é o depurar da natureza divina, da centelha que está dentro de nós. Aquele lugar íntimo, aquilo que é mais íntimo do que nós mesmos, como diz Santo Agostinho, é ali que nós chegamos. E é nessa intimidade profunda que nós nos moldamos. Isso é teoses. Só que não é tão simples assim. Porque existem muitas propostas de divinização hoje em dia. Na igreja quase não há mais, principalmente na igreja do Ocidente, mas existem muitas propostas. Alguns que simplesmente dizem, você é Deus e pronto, né? E não existe Deus, então não existe Deus a não ser você, a não ser o homem. Essa não é a nossa proposta. Nós partimos de um princípio de que, embora a natureza divina esteja aí, ela está obscurecida por muitos elementos estranhos a essa natureza. Então, o primeiro passo para que essa natureza manifeste-se é chamado de catarse. É um termo também usado na psicanálise, na psicologia hoje, que é a purificação, que é, na linguagem religiosa, o arrependimento, o perdão dos pecados. É a transformação do ponto de vista, é quando você retira de si mesmo aquilo que não é você, aquilo que se agregou a você por conta da sua família, da sua educação, da sua criação, da sua religião, para chegar a um outro nível chamado teoria, que a gente hoje usa essa palavra, eu tenho uma teoria, né? Mas esse termo, ele é um termo do cristianismo e ele existia antes, mas com um nome diferente, era noesis, a visão da alma, a visão da mente. E ele existia principalmente na literatura platônica e socrática. Muita gente não sabe, mas o método socrático não era um método de aprendizado.
era um método de recordação. Sócrates, nos escritos de Platão, usa uma palavra para aquilo que ele pretendia gerar nas pessoas, que vai aparecer no cristianismo e muita gente não sabe, que é anamnesis, a supressão do esquecimento. Essa palavra, ela vai aparecer depois no cristianismo. O que Platão e Sócrates ensinaram? A alma passa por repetidos renascimentos. Eles acreditavam na reencarnação. E a alma tinha conhecimento de muitas outras experiências, mas ao encarnar, os neoplatônicos chamariam isso de trauma, ao encarnar ela sofreria um trauma e esqueceria. Mas não esqueceria porque seria tirado dela, seria obscurecido. A lembrança seria obscurecida porque a alma se identificaria com o corpo. Diferente do que se diz, Platão não era inimigo do corpo, só que ele dizia que a mente deveria governar o corpo, que é o que o cristianismo também ensinou. A mente iluminada deveria governar o corpo. Então o método de Sócrates era um método não de convencimento, não de como os sofistas faziam, uma técnica de retórica e de argumentação que te faria acreditar nas coisas mesmo elas sendo absurdas ou sem sentido. O método de Sócrates fazia com que o professor, o filósofo, o mestre, fosse uma espécie, como ele mesmo dizia, de parteira. Ele fazia com que aquele conhecimento que já estava oculto, esquecido, dentro da alma do aluno, viesse à tona. E o primeiro passo, que era fazer com que o aluno eliminasse os conceitos errados, as ideias erradas, por meio de um método de perguntas e respostas. Você vai ver que quase toda a literatura platônica mostra Sócrates envolvido nesse processo de fazer perguntas e de dar respostas, e até que as falsas noções do aluno fossem eliminadas. Esse método era chamado catarsis. E o método seguinte, quando o aluno experimentava noesis, ou seja, a visão do olho da mente, porque nous é mente, a visão do olho da alma, então ele estaria, na linguagem do cristianismo, experimentando a teoria. Porque teoria significa ver Deus, enxergar o divino. Mas você não enxerga com os seus olhos, você enxerga com o olho da mente. Então esse segundo estágio, que são pré-estágios, eles são preparações para teoses. Esse segundo estágio é quando você começa a contemplar as coisas como elas são de verdade, como elas realmente são. No cristianismo você começa a contemplar a verdade é Deus. Esse estágio era chamado de anamnesis, ou anamnesis, que pode ser traduzido por recordação. No cristianismo, você vai se deparar com a manifestação de Jesus. Jesus vai dizer um termo: eu sou a verdade. Você encontra isso no Evangelho de João. Como nós vivemos numa geração que abomina a verdade, que abomina a possibilidade de que existam formas perfeitas e absolutas das coisas, e prefere viver no relativismo, essa frase parece incompreensível. Em grego, essa frase revela ainda mais, porque a palavra verdade é aletheia. A segunda parte, aletheia, lete, era um dos rios do Hades, que dentro dos mistérios órficos e dentro da filosofia de Platão, era principalmente dos neoplatônicos, mais precisamente dos neoplatônicos, era do que a alma se alimentava, era o rio do qual a alma bebia e perdia a consciência. Lete é literalmente esquecimento. Quando Jesus diz eu sou aletheia, esse termo a é o mesmo que se usa para ateu, né? Que não crê sem Deus, né? Não Deus, ateu. Ou abismos, ábices, sem fundo, né? Que não dá para ver o fundo. Então quando Jesus diz que ele é aletheia, ele está dizendo primeiro que ele é o iluminado, que aquele esquecimento que a alma experimenta, Jesus não experimentou. Jesus está imunizado. É a mesma descrição que Buda atribui a si mesmo. O estado búdico
é o estado da compreensão perfeita das coisas, enxergar as coisas como elas são, ter a correta orientação das coisas e de si mesmo, inclusive a lembrança de vidas passadas. Então, quando você lê o Evangelho de João e Jesus dizendo: vocês são de baixo, eu sou de cima, vocês são desse mundo, eu não sou desse mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou um bom pastor, vocês têm por pai o diabo, o que significa isso? Significa que Jesus está lúcido, que os efeitos do rio do esquecimento não o afetaram. O que isso tem a ver? Bom, a alma precisa recordar, mas a alma está cheia de conceitos equivocados. Então o cristianismo deu um passo à frente do neoplatonismo, do platonismo e da filosofia. O cristianismo ofereceu um sacramento, a comunhão eucarística. Na comunhão eucarística, por meio da ação do ministro que está ali em persona Christi, o cristão come, se alimenta deste ser plenamente iluminado, que é Jesus Cristo. Deste ser lúcido, que é Jesus Cristo. Ele come o corpo e ele bebe o sangue de Jesus. E para indicar que havia acontecido um progresso nesse processo, que Platão justamente anunciou, que Sócrates anunciou, que os mistérios gregos prefiguraram, na última ceia, Jesus toma o pão e o vinho e diz que aquilo deve ser feito em memória dele. E aí, quando a gente pensa em memória, a gente pensa em pessoas que morreram. Os protestantes pensam que é só uma lembrança, porque eles leem o texto em português. Nós estamos lembrando de Jesus, nós estamos fazendo comemoração da morte de Jesus. Não é isso. A palavra que Jesus usou em memória de mim é justamente anamnesis. Ou seja, por meio daquele rito, aquele estágio que Sócrates conduzia seus alunos, por meio de uma dialética, pode ser alcançado, porque nós nos alimentamos do plenamente iluminado. Existe uma outra palavra para recordação, nomos. Nomos. Jesus poderia ter usado essa, se ele quisesse apenas ser lembrado. Não, Jesus não disse. O ritual eucarístico, ele é um sacramento. Ele não apenas simboliza, ele realiza. Por isso que Paulo diz que aqueles que comem e bebem e não discernem o corpo do Senhor, comem e bebem condenação. Algo acontece ali, independente do que você sabe, independente do que você conhece, independente até do que você acredita. O perfeitamente iluminado, a luz do mundo, como Jesus propriamente se identificou, luz no sentido de intelectualidade mesmo, de logos iluminado, de mente iluminada, se dá ao homem no rito eucarístico. E aí vem a terceira parte, que é justamente a teoses. Qualquer prática espiritual, qualquer treinamento, qualquer coisa, qualquer meditação, a prática, por exemplo, do exicasmo, que é a contemplação da luz divina, que é uma prática da teoses, essas práticas não têm efeito sem catarses, sem teoria e sem participar do rito eucarístico. Ou seja, o combustível para que essas práticas sejam efetivas é participar do ritual eucarístico na Igreja Católica, nas igrejas que têm sucessão apostólica, a católica romana, ou a veterocatólica, ou as igrejas ortodoxas, católicas bizantinas, enfim, as que têm a sucessão apostólica, que são as igrejas que receberam o poder de abençoar o pão e vinho de modo que eles se tornem corpo e sangue de Jesus Cristo. E não basta apenas acreditar, não basta apenas relembrar. O poder iluminador de Jesus Cristo, que vem do mundo das ideias platônicas, que vem do mundo das formas verdadeiras, precisa ser comunicado para mim. Se vocês prestarem atenção, vocês vão encontrar aqui o sacramento da penitência ou da confissão auricular, né? Quando o cristão ilumina sua alma por meio da confissão, o aprendizado, a catequese, a teoria e a participação nos sacramentos, que por si só não é a teoses, mas fornece o material necessário para a teoses. Esse é o caminho do iluminado, do Filho de Deus. Esse é o caminho pelo qual ele adquire a forma divina.
Espero ter podido iluminar um pouco mais a mente de vocês. Você curtiu esse vídeo, está me assistindo aí no YouTube, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Nós não recebemos AdSense porque o YouTube nos cortou, nos impossibilitou, mas quando você faz isso, você dá volume para o canal e aí você nos ajuda a não sermos bloqueados e impedidos de seguir adiante. Espero que você tenha gostado e espero que você, meu irmão, junto conosco, chegue à realização, à salvação até o Namastê.